Você tem ideia de quem você se torna no mundo espiritual quando jejua? Essa pergunta por si só já deve provocar algo dentro de você, porque não estamos falando apenas de uma prática religiosa, não estamos falando de mais uma rotina espiritual, estamos falando de transformação invisível, de autoridade que não se vê com os olhos, mas que se impõe no ambiente espiritual como uma explosão. Quando você jejua de verdade, não por dieta, não por religiosidade, mas por fome de Deus, o invisível ao seu redor começa a reagir. Há um som que sobe ao céu e há um impacto que ecoa no inferno. Anjos se movem, portas são abertas, correntes são quebradas. Mas também há outra realidade. O inferno começa a tremer. Os demônios percebem, porque quando você jejua, você está literalmente se desconectando do sistema carnal deste mundo e se conectando à frequência do reino. É nesse momento que você se torna perigoso. O diabo não teme pessoas religiosas. Ele não se assusta com quem apenas frequenta igrejas ou lê a Bíblia sem convicção. Mas ele teme quem jejua. Ele teme quem escolhe renunciar à carne para alimentar o espírito. Ele teme quem dobra os joelhos sem plateia, quem chora escondido por santidade, quem abre mão da refeição para clamar por avivamento. E sabe por quê? Porque essa pessoa começa a se parecer com Jesus, começa a atrair a glória, começa a caminhar com autoridade, e os demônios que habitam em escuridão reconhecem a luz e fogem, porque sabem, esse aí carrega algo que não podemos tocar, esse aí está queimando por dentro. Comenta agora mesmo, o mundo espiritual sabe quem eu sou. E curta este vídeo se você já sentiu que existe mais poder no jejum do que parece. Seu engajamento pode ativar alguém agora. Existe uma realidade que poucos cristãos compreendem. O inferno sabe mais sobre você do que você mesmo. Os demônios conhecem o potencial espiritual de quem jejua com sinceridade. E o mais assustador é que muitas vezes eles têm mais medo de você do que você tem deles. Mas só quando você vive em aliança verdadeira com o Espírito. Isso não é misticismo, é Bíblia. Em Atos 19, vemos homens tentando expulsar demônios em nome de Jesus, mas sem relacionamento com ele. E o espírito maligno respondeu: A Jesus conheço e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Atos 19, 15. Paulo era conhecido no mundo espiritual. E por quê? Porque ele jejuava, porque ele vivia em rendição, porque ele carregava um altar ambulante dentro de si. E talvez hoje o céu esteja olhando para você e dizendo: você ainda não entendeu quem você é quando jejua? Enquanto você luta contra tentações, inseguranças e sente que não está avançando, o inferno já reconheceu seu avanço. A sua decisão de jejuar foi registrada. A sua renúncia já sacudiu os portais espirituais. E é por isso que muitas vezes os ataques aumentam quando você decide jejuar, porque você está sendo notado. O jejum é como um clarão que ilumina o invisível, e esse clarão revela quem você está se tornando. Alguém com autoridade, alguém com acesso, alguém com uma espada na boca e fogo no olhar. Os demônios fogem não por medo de você, mas por medo de quem habita em você quando você jejua. Compartilhe esse vídeo agora com alguém que está passando por ataques intensos no meio do jejum. Essa mensagem pode ser a resposta que essa pessoa está buscando. Jesus é o padrão supremo de autoridade espiritual. Mas o que muitos ignoram é que antes de fazer milagres, pregar multidões e expulsar demônios, ele foi levado ao deserto para jejuar. Lucas 4 nos mostra Jesus jejuando por 40 dias. E quando o diabo apareceu para tentá-lo, Jesus o venceu com a palavra, mas também com o poder que foi gerado no jejum. Logo após o deserto, o texto diz que Jesus voltou no poder do Espírito. Lucas 4,14. Isso não é coincidência. Isso é uma chave espiritual. O poder foi ativado no secreto. O fogo foi aceso na renúncia.
E essa é a lógica do reino. O jejum antecede a manifestação. O diabo tentou deturpar a identidade de Jesus. Se és o Filho de Deus. Mas Jesus não precisava provar nada. Ele sabia quem era. E essa segurança veio da intimidade com o Pai. E jejum é exatamente isso. Você corta o ruído da carne para ouvir a voz do céu. Você recusa pão natural para se alimentar de revelação. Quando você jejua, você está dizendo: Senhor, eu quero mais de Ti, mesmo que o meu corpo grite por outra coisa. E Deus responde. Sempre responde. Ele te enche, Ele te fortalece, Ele te arma com poder que não se compra, não se aprende, não se imita, só se recebe em jejum e oração. Comenta: eu quero voltar no poder do Espírito. E se inscreve agora mesmo, porque nos próximos vídeos vamos falar sobre os 3 tipos de jejum que destravam céus fechados. Um dos maiores segredos do jejum é que ele silencia a carne. E quando a carne se cala, o Espírito começa a gritar, não com palavras, mas com presença. É como se o seu interior começasse a emitir um som que o mundo natural não ouve, mas o céu escuta com nitidez e o inferno detecta com terror. Os demônios operam nas frequências da fraqueza humana, da sensualidade, da distração e do orgulho. Mas quando você jejua, você está abaixando esse volume. Você está desligando o rádio da alma e sintonizando sua antena com o Espírito Santo. Isso torna você invisível para o sistema do mundo, mas extremamente visível no mundo espiritual. Você começa a perceber mudanças sutis. Seu discernimento aumenta, seus sonhos se tornam mais claros, sua sensibilidade às coisas espirituais se eleva. A tentação que antes era forte começa a perder força. As distrações que antes te venciam agora parecem infantis. E tudo isso acontece porque você começou a alinhar sua identidade com o céu. E acredite, isso faz o inferno se movimentar. Porque quando alguém começa a descobrir quem é em Cristo, ele deixa de ser presa e se torna caçador. Deixa de ser manipulado e passa a ser instrumento. E nesse nível, os demônios não apenas recuam, eles planejam fugir antes que você entre. Se isso está fazendo sentido para você, comenta agora: eu quero viver nessa frequência espiritual. E compartilha com alguém que precisa calar a carne para ouvir Deus com clareza. Os maiores personagens bíblicos eram mais poderosos no invisível do que no visível. Elias, antes de desafiar os profetas de Baal e orar para que fogo descesse do céu, passou tempo em silêncio, em reclusão, sendo sustentado por Deus. O jejum não estava apenas no estômago, estava na alma. Ele aprendeu a depender de Deus antes de confrontar sistemas espirituais. E o resultado? Os céus responderam ao seu clamor, e o povo reconheceu que o Senhor é Deus. Ester, uma mulher aparentemente frágil e sem recursos, proclamou um jejum de 3 dias. Resultado, o plano de destruição do povo de Deus foi revertido. Ela entendeu que antes de entrar na presença do rei terreno, precisava ativar a presença do Rei dos Reis. O jejum foi a chave. E Daniel, um homem íntegro, consagrado, que jejuava e recebia revelações celestiais. O próprio anjo que lhe apareceu disse que as orações e jejuns de Daniel haviam mobilizado o céu, apesar da resistência demoníaca nos céus. Todos eles entenderam algo que muitos ainda ignoram. O jejum não muda só você. Ele muda a atmosfera, ele muda decretos, ele muda o seu status invisível diante do mundo espiritual. Jejuar é dizer ao céu: estou pronto para ir mais fundo. E dizer ao inferno: você não me controla mais. Escreva nos comentários: eu me levanto como Elias, oro como Daniel e jejuo como Ester. E envie esse vídeo para alguém que precisa lembrar que tem autoridade espiritual invisível. O que acontece no céu quando você jejua?
O que se move no mundo espiritual quando você abre mão de comida, distrações e prazeres legítimos por algo eterno? A Bíblia nos dá pistas. Em Daniel 10, o anjo diz que desde o primeiro dia em que Daniel se dispôs a jejuar, sua oração foi ouvida, mas houve batalha espiritual para a resposta chegar. Isso significa que o jejum não só ativa o céu, mas também desafia o inferno. Existe um tipo de fogo que só queima quando você está disposto a sacrificar. E esse fogo não apenas ilumina, ele purifica, fortalece, revela e envia. Muitos cristãos oram, mas não veem respostas porque não estão dispostos a jejuar. Muitos querem unção, mas rejeitam o processo. O jejum é um processo. É como passar pelo fogo para sair como ouro. Não é agradável, mas é necessário. É por isso que Jesus mesmo disse que alguns tipos de opressão, algumas castas de demônios, só saem com oração e jejum. Mateus 17, 21. Porque há níveis de batalha que exigem mais do que palavras, exigem altar. Quer quebrar barreiras espirituais na sua vida? Então, compartilha esse vídeo com alguém que precisa de resposta. O céu está ouvindo. O inferno está resistindo. Mas você vai vencer. Você já percebeu como tudo parece dar errado quando você decide jejuar? Como surgem convites para comer, conflitos familiares, dores repentinas, distrações inesperadas? Isso não é acaso, é resistência. Porque o inimigo sabe o que está em jogo. Ele sabe o que você está construindo. Ele vê a armadura espiritual que está sendo forjada em silêncio. Ele sente a autoridade que está sendo moldada em suas lágrimas. Ele detecta o som do céu se aproximando de você. E mais do que isso, ele teme que você descubra a verdade, que você entenda que o jejum não é só sobre você. É sobre o impacto invisível que você gera. É sobre os filhos que serão libertos, os lares que serão restaurados, as cadeias que serão quebradas. O diabo não tem medo da sua fome, ele tem medo da sua rendição. Quando você diz não ao mundo, você está dizendo sim ao reino. E isso é suficiente para causar terremotos espirituais. Se inscreve agora e ativa o sino. O próximo vídeo vai te mostrar como o jejum não só muda a sua vida, mas o destino de gerações inteiras. Você não pode perder. Pai amado, neste momento, nós nos rendemos diante de Ti. Sabemos que o mundo invisível está se movendo, que há batalhas travadas nas regiões celestiais enquanto Te buscamos em jejum. Senhor, eu oro agora por cada vida que ouviu essa mensagem até aqui. Espírito Santo, ativa algo novo. Libera discernimento. Libera autoridade. Fortalece os fracos. Desperta os adormecidos. Que o jejum não seja mais visto como peso, mas como ponte. Que cada renúncia seja um clamor. Que cada silêncio se torne uma canção de guerra. Senhor, que o inferno reconheça quem somos, não por orgulho, mas por presença. Que nossos lares sejam marcados por fogo, que nossas orações toquem céus fechados, que nossos jejuns sejam aceitos como aroma suave, e que a partir de hoje um exército de homens e mulheres rendidos se levante, com fome, com sede, com glória. Que cada um que ouviu essa palavra saia daqui com a certeza: o mundo espiritual já sabe quem você é e está reagindo a isso. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem incendiou o seu coração, deixe seu comentário agora. Escreva: o inferno foge de quem jejua com propósito. Curta. Compartilhe com pelo menos 3 pessoas. Isso aqui não é só conteúdo. É guerra espiritual. Se inscreva no canal e ative o sino, porque o próximo vídeo vai te mostrar o que acontece quando Deus escreve seu nome no livro da vida. Nos vemos lá. Jejue, clame e viva como alguém que o céu conhece e o inferno teme.